Bem-vindos ao Café na América, o podcast que conta a história de resiliência, de imigrantes que chegaram nesse país e são destaque pelo que fazem, que conquistaram o sonho americano. Vou hoje receber uma amiga, além de amiga, empresária, ela é escritora. Ela realizou o sonho de contar a vida dela, a trajetória dela e vai ser inspiração para muitos. E ela também é life coach, além de mãe de 3 filhos, esposa do Marquito, que é uma figura, vocês precisam, um dia eu vou trazer ele aqui também. E, além de tudo, minha amiga pessoal, e aceitou esse convite, vai vir aqui contar a história de vida dela. Parabéns, Vivinha, obrigado por aceitar nosso convite. Vivinha Chácara. Oi, André, que prazer estar aqui com você. Nossa, sempre é bom sentar à mesa com você e bater esse papo gostoso, que a gente sempre edifica uma outra, né? E cresce junto uma com a outra. Então, é um prazer estar aqui. Parabéns por esse canal lindo e que venha muitos e muitos sucessos por aí, porque você é uma inspiração pra gente também. Obrigada. Você também, inspiração para muitas, já ajudou muitas mulheres nesse país e fora também, né? Com essa nova carreira agora que você começou de um tempo para cá, que não foi desde que chegou na América essa carreira, mas que ao longo do tempo aqui você se encontrou, né? E já ajudou tantas pessoas, seja com o seu livro, com seu life coach, como empresária, como mãe, né? Como mãe de outras crianças, amigos dos seus filhos. A sua história é linda. Eu principalmente, ela foi uma pessoa que foi base na minha vida, no momento mais difícil da minha vida, foi uma pessoa que sempre se fez presente. Muito obrigado pela sua participação, pela sua amizade. E me conta, como foi vir para os Estados Unidos? O que te trouxe para os Estados Unidos? Então, a minha vinda para cá foi por amor, né? Eu vim para me casar com o João Marcos, o Marquito, onde a gente está 24 anos casado. Então, a proposta foi essa: olha, eu estou indo embora, vou tentar minha vida lá. E que tal? Quer casar? Vamos embora junto? Aí eu falei, tá bom, se for para casar eu vou, se não for para casar eu não vou não. E foi assim que começou a minha trajetória aqui. Eu vim para me casar com o Marquito, que meu sonho sempre foi construir a minha família, né? E é um valor que é muito importante para mim. E vim sem saber o que me esperava aqui, né? Primeiro, não falava a língua. Então, como é que vai ser essa história da Vivinha, uma menina, na época, com 22 aninhos, começar uma vida aqui, casando, tudo muito diferente, né? Da realidade que eu vivia no Brasil. Mas o meu primeiro passo de vir para cá foi por amor, por sonhar em construir a minha família. Que ano foi isso? 2001, janeiro de 2001. Fizemos 24 anos esse ano, né, da minha permanência aqui. E não me arrependo, foi transformador, onde a terra é que me formou, né, em que cresci, em que amadureci, em que enfrentamos vários desafios. Mas chegamos, estamos aqui e super felizes com a vida. E quando você chegou aqui nos Estados Unidos para encontrar o amor da sua vida, qual foi a impressão que você teve? Qual foi a primeira coisa que te impactou, que você falou assim, não era o que eu imaginava? Ou foi além do que você imaginava? André, eu vim num estado assim de vai dar certo, sem saber o que me esperava. O primeiro impacto foi a língua, né, de chegar e meu Deus, agora eu vou ter que aprender essa língua e me virar nela. E naquela época não existia tanta facilidade que hoje a informação chegou. A gente tem acesso a tantas coisas, né? Hoje a comunidade brasileira cresceu muito aqui. Então, naquela época não existia muito contato com muitos brasileiros. Então, eram 1 ou 2 igrejas que tinha na época. Era o único mercado que existia, era o restaurante Camilas e o mercado ao lado do Camilas. Então, assim, agora eu vou ter que me virar, porque eu preciso falar a língua, né? Então, o primeiro impacto foi falar a língua, foi se desafiar e entrar numa escola e começar a estudar. O segundo foi fazer algo que eu nunca tinha feito no Brasil, né? Foi, olha, para viver aqui a gente precisa trabalhar. Para trabalhar, precisa se reinventar. O que eu vou fazer sem falar a língua? O que eu vou fazer para começar a vida aqui, né? Então, eu encarei o primeiro momento, eu lembro quando eu cheguei, já com a data de casamento, e surgiu logo no primeiro dia uma oportunidade de eu ir cuidar de 3 crianças, né, de uma família que estava vindo passear por aqui e que precisava de alguém que acompanhasse
aquelas crianças no parque, cuidar daquelas crianças naquele período. Então, meu primeiro desafio, sempre amei crianças, amo crianças, e meu primeiro desafio foi ser cuidadora de crianças, né? E foi interessante, porque não só fiquei aquelas semanas aqui com a família, como essa família começou a sempre me chamar todas as vezes que vinha. A segunda foi encarar a realidade naquela época de aprender a ser housekeeping, né? Porque era um dinheiro que você tinha na mão, né? Na hora ali. Era um dinheiro mais rápido. Era o mais rápido e pelo fato da língua ainda de não, né, dominar a língua, ser housekeeping. O que é ser housekeeping, né? Vamos enfrentar isso, né? Vamos ir para hotel e aprender a limpar quartos e aprender a se reinventar aqui com isso. Então, o meu primeiro trabalho foi cuidar de criança como babysitter e depois, em seguida, foi trabalhar como housekeeping nos hotéis. Eu lembro que fomos para um resort chamado Westgate e ali eles deram uma pasta na minha mão e falaram, olha, você tem tantos apartamentos para limpar dessa hora até as 4 da tarde. Se você não terminar, você não vai receber alguma coisa assim. Foi louco, né? Sob pressão. Rápido, sob pressão. Mas foi muito bom, a gente aprendeu, se reinventa aqui. Muitas coisas aqui a gente aprende a humildade. Se você não tiver humildade nesse país, né, de se reinventar, de começar a construir uma história diferente da que você vivia no Brasil, né? Eu estava entrando em faculdade para começar a estudar, começar a fazer tudo, e de repente larguei tudo para vir para cá, casar e começar uma vida aqui sem ter experiência, né, de outras coisas na vida. Mas foi maravilhoso. Então, comecei a trabalhar como housekeeping em hotel. Logo em seguida, comecei a me adaptar, a aprender a língua, aprender a se virar. E aí eu comecei a abrir o meu próprio schedule de casas. Né? E eu lembro, Andréia, que a primeira casa que eu fui, falei, como é que vai ser eu limpar a casa sem falar, né, o inglês? Então, eu tinha a curiosidade de, antes, planejar o que eu ia falar para o cliente. E como seria, escrevia tudo em inglês e praticava para eu chegar na casa, né? E aí, se a cliente falasse uma palavra diferente do que você esperava que ela respondesse... Eu falei, sorry. I don't speak English. A primeira coisa que a gente aprende quando chega aqui é isso, né? Sorry, I don't speak English. Mas não, foi assim que eu fui me desafiando. Meu esposo me ajudou muito, né? Por dominar a língua, ele me ajudou muito. E assim fui trabalhando e fui aprendendo na cara, na coragem. E trabalhei por um bom tempo em casas aqui, onde pude estabelecer a minha empresa. E ali fui crescendo, criando um time de trabalho, onde eu tive várias casas. E assim dominava, né? Trabalhando, limpando casas, escritórios, cinemas. E aí fui imergir nessa área da limpeza. Né? E até quando você ficou na limpeza? Eu fiquei na empresa, na limpeza, acho que foi uns 10 anos trabalhando aqui. Fiquei na limpeza, mas sempre gostei de trabalhar com pessoas, de compartilhar com pessoas, aconselhar pessoas. E ali me veio uma oportunidade de eu começar a trabalhar como conselheira e secretária da igreja na época que eu congregava. E a igreja me chamou para eu trabalhar com eles. E nisso eu fui trabalhar na Igreja Nova Esperança, né, que foi uma igreja que foi muito relevante aqui na comunidade, em ajudar a comunidade brasileira. Foi a igreja que me acolheu quando eu cheguei. Isso, foi mesmo. A Igreja Nova Esperança marcou uma época aqui, uma história muito boa, onde a gente atendeu o consulado brasileiro, onde não existia consulado. Então, a gente ajudou muito a comunidade nessa época. Então, nessa época, eu falei, poxa, eu vou largar agora uma empresa que eu tenho, que gerava dinheiro, para começar a trabalhar num local que não vai me remunerar tão bem assim. Mas ali eu fui pelo chamado e eu conciliava. Eu ia para a igreja trabalhar e continuava limpando, continuava cuidando do meu schedule, até eu decidir mesmo a estudar, a me mergulhar nessa área da psicologia, do aconselhamento, do coaching. E ali eu comecei a emergir nessa área e comecei a trabalhar na igreja, nessa área da secretaria da igreja, como cuida da instituição, como é que funciona a parte administrativa, né, de uma instituição como essa. E ali eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, de secretária para ser tesoureira para ser líder de gestão de ministério, montar ministérios. E ali trabalhei por muitos anos, acho que por 12 anos da minha vida eu comecei a trabalhar, até vir a pandemia, né? E na pandemia foi um outro desafio,
onde todo mundo se fechava esse negócio, todo mundo desesperado. E eu inventei, na pandemia, de abrir o meu espaço de coaching e começar a atender. A pandemia foi uma virada de chave para muita gente. Muita gente. Às vezes é na crise que a gente cresce. Exato. E aí, com as experiências, atendendo pessoas, ajudando, auxiliando, muitas vezes o pastor, né, que era o meu patrão na época, auxiliando nos aconselhamentos, atendendo, acompanhando. Falei, bom, eu acho que eu posso também abrir algo e ajudar mais também a comunidade. Posso servir aqui como um chamado, porque eu sou uma mulher de fé. Se não fosse a fé na minha vida, acho que eu nem estaria aqui. Eu acho que é algo que me mantém firme todos os dias. E aí eu comecei a empreender de outra forma, né? Numa experiência totalmente diferente, que não é na limpeza, mas sim cuidando das almas, né? E foi interessante que, conforme eu fui me relacionando com as minhas clientes nas casas, elas começaram a sentir essa necessidade de também entender o meu inglês, né, na época. E ali foi muito interessante, que foi ali que eu me ousei a começar a compartilhar, a começar a escutar elas. Às vezes escutava, entendia, né, de um contexto, entendia 2 ou 3 coisas, mas ali eu comecei a me comunicar com elas e também aconselhá-las, ajudá-las. E ali são amigas hoje, né? Depois que eu parei com esse negócio, passei para outras meninas continuar. E são amigas, essas clientes se tornaram amigas até hoje. Construímos uma história. Tem pessoas, eu também passei por isso, a gente às vezes se auto-sabota impondo limites. E um deles é o inglês. Você fala... Eu mesmo, quando fui estudar massagem, eu falava assim, eu não vou conseguir, porque o meu inglês para trabalhar na faxina era um inglês. Mas para você aprender, né, algo tão teórico, né, algo tão... nomes difíceis. No seu caso... o life coach faz parte da saúde também. Sim. Então, você se propor a sair do seu conforto, da sua zona de conforto, e falar assim, no inglês não posso, porque eu não domino, não sou fluente no inglês, não sou uma americana. Por mais que eu esforce para falar perfeito, eles vão perceber que eu não sou uma americana. Então, muitas pessoas hoje, elas se sabotam. E deixam de realizar sonhos. Sim. É importante você falar sobre isso, justamente isso, porque o nosso podcast é para mostrar para o imigrante que está chegando que ele pode fazer diferente, que através dos nossos medos, até dos nossos erros, pode ser facilitar a vida do novo imigrante que está chegando aqui. Exato, Tem que se desafiar, tem que encarar. Não é um bicho de 7 cabeças, é encarar e falar. E outra coisa, você vai viver nos Estados Unidos, você tem que dominar a língua para que você possa empreender e crescer muito mais, né? Então, eu não sabia inglês, para vocês terem noção. Quando eu entrei no avião, uma coisa que eu brinco sempre, e a aeromoça veio falando em inglês, oferecendo fish ou chicken, e eu falava Coca-Cola, desesperada, porque eu não sabia falar. Ela falava chicken ou fish para eu escolher qual tipo de comida que eu queria ali jantar. E eu, no desespero, o medo, o desespero, eu falava Coca-Cola, Coca-Cola. Eu já pedi Coca-Cola porque eu não sabia falar água em inglês. Aí ela apontou, não, fish ou chicken, o que você quer comer? Aí dali, falei, não, eu vou encarar. Então, foi assim, né? Eu ia para o mercado, fazia a lista em inglês, procurava em inglês. Então, a gente começou a desafiar. Veio os filhos também, uma necessidade que a gente precisa, né? Ir para médico, ir para a escola. Então, a gente tem que se desafiar. Então, foi assim que eu comecei a desenvolver o inglês e estou aqui. Desenvolvi falando. E aí foi quando, voltando à pandemia, foi quando eu cheguei, conversei com o staff, né? Onde eu já trabalhava há bastante tempo na igreja, e pedi a eles que era hora de eu começar a desenvolver algo, mais um sonho do meu coração, né? E aí eles me deram todo apoio. Poxa, vai ser uma pena perder você aqui e tal, mas vai sim. Mas na pandemia, você é doida, né? Vai fazer algo na pandemia. E eu lembro que na pandemia eu fechei um contrato de um espaço, onde todos os lugares fechando, e eu fechei esse contrato. E ali foi tremendo, foi assim... Foi essencial aquele momento, porque foi um momento onde as pessoas estavam precisando do apoio emocional, onde as pessoas estavam precisando de palavras que ajudassem ela a sair daquela loucura que foi, né, a pandemia. Falando em essencial, quando foi que surgiu o seu projeto Essencial? Fala dele pra gente. Então, o projeto Essencial é a Mulher Essencial, né?
que somos nós, né? Andréia é uma mulher essencial, eu sou uma mulher essencial. Qual é a mulher essencial? É aquela que precisa entender primeiro a sua identidade, o que ela está fazendo aqui agora e aonde ela quer chegar. Né? Então, esse é o papel da mulher essencial. Entender que ela é suficiente para aquilo que ela é estabelecida a fazer, disposta a fazer. Então, a mulher essencial nasceu quando eu comecei a atender várias pessoas e aí eu senti a necessidade que as pessoas vinham para cá com um sonho americano e muitas das vezes, quando chegava aqui nos desafios, esquecia daquele sonho por causa das Perdi o lutas foco do dia a dia, perdi o sonho e, poxa, eu vim para cá com esse sonho e agora eu não estou realizando, eu fui emergir em outra coisa que não tinha nada a ver do que eu fazia. Então, ela tem que se reinventar, ela tem que trabalhar muito a questão da humildade, ela precisa entender muito bem, né? E lembrar que assim, ó, eu vim para cá para vencer, eu vim para cá porque eu posso. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na identidade dessas mulheres. E aí eu falei, peraí, isso tem muito a ver com a minha identidade também, né? Da minha história de vida, da identidade da minha mãe, do lar onde eu cresci. Por que não compartilhar um pouco dessa história? Então, foi quando surgiu a Mulher Essencial, porque no coaching foi quando eu comecei a descobrir verdadeiramente a essência da Vivinha Chácara. Entendeu? Você porque se encontrou. Me encontrei. Porque a Vivinha Chácara, ela sempre amor a ajudar as pessoas. Sempre amor se dar para o outro. Amor a levantar um ou outro. Mas ela começou num ponto que ela ajudava tantas pessoas. Ela socorria tanto ao necessitado que ela mesma ela começou a se sabotar e se esquecer. Então, foi quando eu fui buscar, estudando profundamente a neurociência, estudando o coach, estudando a psicologia positiva, foi quando eu comecei a me encontrar e falar assim, que raiz é essa que às vezes me impede? Que raiz é essa me impede de realizar, ou me dar medo ao ponto de me paralisar? Foi quando eu busquei o mais profundo, né, da minha emoção, das minhas emoções e fui entender a minha história. Então, eu comecei a visitar a minha história de vida, de onde eu vim, quem foi minha mãe, quem foi meu pai, o que eles me deram, o que eu passei, né, nessa vivência. Né? Eu vim de um lar, no livro fala, né, de um lar que foi um lar muito traumático. Mas, apesar do traumático, nós tivemos muito amor. O que você fez com essa dor, né? Que você lembra da sua infância. Eu assisti uma palestra tem pouco tempo e falava sobre identidade. E me veio o mesmo fato que você menciona no teu livro, que eu li, é maravilhoso, vocês não podem deixar de ler. E a sua história me fala de identidade. E eu ouvi uma palestra há pouco tempo falando sobre identidade também. E aí eu comecei a buscar a minha também. Eu nunca tive problema com minha identidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu já tenho resolvida comigo. Mas na minha identidade eu percebi daqui para frente. Uhum. Eu realizei tudo que eu imaginava, até o que eu não imaginava, mas chega uma hora que você fala assim, não, chega de idealizar coisas novas, né? Uhum. Então, o meu processo foi o contrário. E aí, esse negócio de identidade é uma coisa que agora me deu vontade de saber mais, estudar mais. Tem muitas pessoas que têm problemas de identidade por uma dor que passou com os pais, a questão do nome. Eu já escutei 3 histórias de pessoas que não aceitavam o próprio nome. Uhum. Então, eu acho assim, como é importante você escrever ou você falar a respeito de dores que você pensa que são apenas suas. Exato. E é interessante, quando eu comecei a escrever, ontem mesmo eu tive um feedback de uma pessoa que acabou de adquirir o livro, e assim, é incrível os feedbacks que eu tenho tido do livro. E ela falou assim, Vivinha, que interessante, o primeiro capítulo fala do nome, né? E ela falou, interessante, o meu nome era algo que eu até hoje resistia, e eu me apresento assim, porque eu não aceitava esse nome. E isso acabou influenciando em alguma coisa na minha vida. E quando você trouxe essa perspectiva de eu poder olhar o meu nome, buscar o significado dele, tem tudo a ver comigo, né? Então, ela falou assim, hoje eu assumo a minha identidade. Uma mulher já de 46 anos, né? Hoje eu assumo a minha identidade. Só de
poder aceitar meu nome e saber o significado dele para minha vida, né? Então, assim, a identidade é tudo, né, André? É o que nos representa. Então, a gente precisa trabalhar, cuidar e a vida, ela é um aprendizado. E a vida é cheia de desafios. E não existe sucesso sem a gente passar por desafio. Não existe sucesso sem a gente passar por dor. O negócio é não deixar que a dor tome conta de uma vida que tem para ser vivida. E sim, assim, na minha dor eu posso encontrar uma força. Que força é essa? O que existe nessa força? E encarar, entendeu? E a nossa história sempre tem a ver com pessoas, né? A gente está aqui compartilhando porque a gente precisa uma da outra. A gente precisa contar uma com a outra. E a vida é assim, uma vida solitária é muito difícil. E a pessoa, quando ela tem a identidade distorcida, a tendência dela é ficar solitária, a tendência dela é não querer se envolver, a tendência dela é viver fora daquilo que Deus criou com propósito para ela, né? E eu gosto de trazer aqui que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? E uma das coisas que Deus criou maravilhosa fomos nós, seres humanos, nos dá capacidade de pensar, nos dá capacidade de reinventar. E é tremendo. Você vê o mundo hoje, o desenvolvimento do mundo hoje, a tecnologia, hoje a gente está aqui, tudo por causa de uma mente brilhante que entendeu aquele propósito ali, aquela revelação que Deus estava dando para ela e fez acontecer. Então, a identidade é tudo. E quando foi que você disse assim, vou escrever o livro? Foi fácil? Você pensou em desistir? Me conta como foi o processo do livro. Então, a minha vida é assim, cada vez que eu invento alguma coisa, é diante de uma situação que eu estou vivendo nova e que é de desafios. Então, o livro era algo que estava no coração, mas não era algo assim que é para já. Né? Mas como coach, eu me desafio. Se chegou na minha mão, plano de ação, preciso fazer isso acontecer. Então, chegou uma proposta de um amigo meu que falou, Vivinha, por que você está com esse projeto, Mulher Essencial, está fazendo treinamentos, está acompanhando mulheres, está havendo um desenvolvimento aí. Por que você não escrever um pouco sobre a Mulher Essencial e fazer o seu livro? Eu falei, que legal, isso é uma proposta muito boa, mas escrever um livro agora, nessa situação, não sei, vou pensar. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E surgiu na hora que eu comecei a criar um novo formato de vida, que era iniciar o homeschool com o meu filho mais novo. E eu falei, como é que vai ser essa vida agora de mãe, empresária, né, esposa, imigrante, que tem que... Ainda professora do próprio filho. E virar professora do filho, ser uma professora. Eu sempre gostei da área da educação, de ensinar, né? Sempre tive um tempo da minha vida que a minha vida foi liderança, né? Treinar líderes, treinar pessoas, capacitar pessoas. E eu falei, mas aí de repente eu me deparei de ter que fazer isso com meu filho, né? De parar tudo, tirar ele de uma escola tradicional e começar o homeschool com ele. Então, quando eu iniciei esse momento, parece que aquela agitação da correria do dia a dia teve que me parar, porque eu tive que parar um tempo da minha vida para voltar para dentro de casa, administrar tudo isso que eu cuido, mas estar mais presente em casa, cuidando do meu filho. Então, meu filho foi desenvolvendo e ele tem o TDAH e a gente teve muitos desafios com ele até ele chegar na fase da adolescência, toda essa transição. E aí chegou essa oportunidade de, olha, para ele, como eu cuido de pessoas, cuido da autoestima das pessoas, e comecei a ver que aquilo estava começando a atrapalhar a própria identidade do meu filho. Meu filho é uma criança alegre, comunicativa, amável, inteligente, começou a ter comportamentos diferentes por causa do ambiente que ele estava enfrentando. E esse ambiente estava extraindo coisas mais negativas do que positivas dele. Muita imposição, né? Muita imposição. Aí eu falei, não, agora é a hora de eu parar tudo que eu estou fazendo por um período e focar nisso, até eu entender como é que vai funcionar esse processo de homeschool, que era uma novidade para mim. E ali eu mergulhei de cabeça para entender como é que era isso, e comecei a desenvolver o homeschool com o Gabriel. Nesse momento veio essa proposta do livro. E aí eu peguei alguns projetos que estavam acontecendo, ele continuou acontecendo sem a minha presença, o que podia acontecer sem eu estar ali
todos os dias, e alguns eu falei, isso aqui eu vou precisar segurar até eu me reestruturar aqui para voltar a fazer acontecer. Aí surgiu o livro. Aí veio, vamos fazer? Eu falei, eu acho que eu vou conseguir botar essa história para acontecer. Então, o livro aconteceu naquele momento de homeschool com meu filho, e aí me veio essa oportunidade de eu trabalhar na identidade do Gabriel e buscar raízes lá da minha identidade. E aí foi quando eu comecei a escrever o livro. E aconteceu, foi muito rápido, entendeu? E aconteceu tantas coisas boas através do livro, né, Vivinha? Porque eu queria que você falasse a respeito o fato da sua irmã, né? Depois de tantos anos você sem ver sua irmã, e de repente, quando tudo fica pronto, eu queria que você contasse. Nossa, foi tremendo, tremendo. Porque assim, se você, escutando a história do meu livro, você vai ver que eu falo dessa minha irmã nele, né? E assim, eu perdi minha mãe muito cedo, perdi minha mãe na fase da minha adolescência. E a minha irmã, 10 anos mais velha que eu, ela meio que assumiu o papel de mãe, né, de querer ajudar aquela adolescente rebelde a caminhar na vida. Então, a minha irmã, ela é muito especial para mim, né, em toda a fase da minha vida. E é interessante que a gente faz aniversário, praticamente, eu faço no dia 5 de setembro e ela faz dia 4 de setembro. Então, eu lembro que ela sempre falava assim para mim, hoje nasceu uma boneca para mim. Então, assim, minha mãe, quando foi me ter, falava assim, eu tô voltando com um presente para você, uma boneca para você cuidar. Então, o meu relacionamento com a minha irmã sempre foi muito saudável, né? E minha irmã teve um papel muito relevante na minha vida. E ela foi a única que, nesse período todo, vivendo aqui, que não tive mais a oportunidade de estar com ela presente. Então, a gente se falava sempre, se fala sempre pela internet, se fala sempre por FaceTime e tudo, mas ela tinha pavor de avião, tinha os medos dela, e ela sempre recusou de vir até aqui. E aí aconteceu assim, eu fiz o livro, marquei o lançamento, não estava marcado para ela vir. E aí, na mesma época que eu marquei o lançamento, ela se ousou a ir tirar o visto dela, porque ela nem tinha tirado. A família toda vem aqui, e ela não tinha tirado ainda. E aí ela conseguiu o visto. E com a pretensão de vir nesse ano agora, de 2025. E quando ela conseguiu o visto, eu falei, mana, para pensar. Você se ousa vir aqui para o lançamento do livro? Ela, não, é demais, agora não dá, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer acontecer? Aí ela falou, tá falando sério? Eu falei, vamos ver passagem agora, você vai vir para o lançamento do meu livro. Então, foi uma fase, assim, maravilhosa, porque nesse período, uma das coisas da nossa vida aqui como imigrante, a gente perde muita gente querida. Verdade. Né? Muita gente da nossa família a gente perde e a gente não dá tempo da gente dizer adeus. Né? E até você poder ir ou ter esse reencontro. Então, eu passei por esse processo de perdas, né? Do meu pai, aí tive perda de uma tia, que eu também falo no livro, tive a perda do meu irmão mais novo, ano retrasado. Então, foram muitas perdas acontecendo. E aí, de repente, Deus dá essa oportunidade dela vir, de reencontrar, dela estar num momento tão significante na minha vida e conhecer uma outra Vivinha, né? Porque eu saí de lá uma menina. Né, uma menina sonhadora que acreditou no amor e foi tentar a vida. E, de repente, essa menina se tornou uma mulher, essa menina se tornou uma mãe de 3 filhos, essa menina se tornou uma empresária, uma escritora. Então, assim, foi muito tremenda essa vinda dela, o abraçar ela, o estar foi um com ela resgate, aqui. né? Você, no momento que você reviveu sua história, contou desde o início, e ela estar presente e resgatar esse abraço, né? Que ficou suspenso por tanto tempo. E o seu livro, onde que a gente pode adquirir? Fala dele. A gente vai colocar sua rede social também. Sim. E eu também quero que você deixe uma mensagem para o imigrante que está chegando aqui ou que está passando uma dificuldade. Uma palavra de inspiração, de incentivo. Com certeza. Então, o livro você pode adquirir Instagram, Vivinha Chácara. Pode entrar em contato ali comigo, entrar em contato com o meu pessoal ali, que ali a gente já entra em contato, te retorna na mesma hora e faz esse livro chegar até você, aonde você estiver. E também nós estamos com um link no Amazon, então é só procurar Vivinha Chácara, Mulher Essencial, o resgate da minha essência, que é a questão do resgate da minha essência. E aí você encontra o livro lá no e-book, né? E também o livro físico. Então, é só clicar e adquirir esse livro, dar de presente para mulheres, famílias, porque o propósito desse livro é resgatar
a minha essência. E resgatando a minha essência, você resgata a sua família, você resgata seus filhos, você resgata seus sonhos, você resgata a sua empresa, você resgata o que você quiser. Através da essência sendo resgatada, você passa a viver a imagem e semelhança daquele que te deu tudo para você viver do bom e do melhor. Então, adquira esse livro. E o conselho que eu deixo para você, imigrante que está chegando, seja resiliente. Não desista, encare de verdade. O medo vai vir, o desafio vai vir, mas encara, porque vale a pena. Saiba onde você quer chegar. Muitas das vezes a gente chega aqui e encontra vários desafios. Desafio da língua, desafio de ter que empreender numa coisa que você nunca pensou. O importante faça acontecer. Faça um plano de ação hoje, onde eu estou, aonde eu quero estar daqui a 5 anos da minha vida. Desenhe aqueles 5 anos da sua vida onde você quer chegar. Saiba onde você quer chegar. Traça o caminho, passo a passo. Colhe com pessoas como a Andréia. Colhe com pessoas maravilhosas que vão te ajudar a vencer. E saia da zona do conforto, que aqui não é lugar de zona de conforto. Aqui não é lugar de procrastinação. E vença, porque a gente veio aqui para vencer. E esse país, por incrível que pareça, ainda é o melhor lugar no mundo para viver. E para você escrever uma nova história, né? Então, não desista. Conte com a gente o que precisar, que a gente está aí. Porque o sucesso é para todo mundo. E o que é sucesso para você, você precisa saber, entender o que é sucesso para você. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, saiba onde você quer chegar e em frente, porque você é capaz. Que lindo. Parabéns. Parabéns pela sua história, sua trajetória. E, principalmente, por incentivar, né? Incentivar mulheres. Não só mulheres, né? A Life Coach, ela trabalha com o ser humano, né? Sim, sim. Então, mas como esse seu projeto é focado em mulher essencial, às vezes a gente, no dia a dia, acaba se esquecendo, né? Esquecendo de si própria. Então, é muito importante o seu papel. Já foi muito importante desde quando você começou lá na faxina, quando você foi para a igreja, quando você cuidou de tantos ministérios, e agora como Life Coach, como escritora e como mulher que inspira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de dar um like, segue nosso canal e venha você também contar a sua história. Você quer ser uma pessoa para inspirar a outra? Tá aqui o meu convite.